Esse é o plano de país da ultradireita alemã. Pelo menos é assim que esse documento tem sido visto aqui na Alemanha. Aqui na minha mão eu tenho o programa de governo da AfD para o estado da Saxônia-Anhalt. Eu vou contar para vocês quais são os principais pontos. É um plano que mudaria radicalmente a Alemanha e muitos dos valores daqui. Vale lembrar que a AfD é classificada pelo Departamento Federal de Proteção da Constituição da Alemanha como um risco para a democracia do país. E a filial da AfD nesse estado é suspeita de ter vínculo com grupos extremistas. Mas mesmo assim eles têm conseguido chegar a quase 40% dos votos nessa região. As eleições para o governo da Saxônia-Anhalt vão acontecer em setembro e as pesquisas mostram que pela primeira vez o partido pode ganhar a maioria absoluta dos assentos e assim governar sozinho o estado. Seria a primeira vez que um partido de ultradireita governa um estado alemão desde a Segunda Guerra Mundial. Por que será, né? Acho que tudo na vida, ela é movida, as coisas são movidas por motivações, né? Um motivo que leva uma ação. Como é que um país, um estado, uma civilização que sempre foi desde da integração, né? Desde depois, logo após a Segunda Guerra Mundial, ela sempre foi democrática, sempre foi humanitária, sempre zelou e recebeu imigrantes, refugiados, asilados. Por que será que essa população mudou de uma hora para outra? Será que foi fake news? Ou será que foi a água começou a bater na bunda? Entendeu? Porque nada é por acaso. Não é como no Brasil, que a motivação é o Bolsa Família, né? É a picanha. A motivação aqui é diferente. Pode ser uma motivação negativa. Talvez, com a política da Angela Merkel em 2015 de abrir as fronteiras para os refugiados sírios, vieram milhões de refugiados, entre eles refugiados que não eram sírios, mas se diziam sírios, a galera da Argélia, norte da África em peso, Marrocos. E nesse bonde, a maioria era homens em idade militar, de 20 a 45 anos. Só tinha homem. E por incrível que pareça, depois de 2015, a criminalidade aumentou, os estupros, violência contra a mulher aumentaram, ataques a escolas, ataques terroristas aumentaram não, começaram até, acho que o último que teve foi em 79, na época nas Olimpíadas de Munique. Bom, mas vamos acabar de ver aqui o vídeo do rapaz. Para isso, eles têm apostado pesado nas redes sociais. O candidato a governador deles tem uma base digital super forte. Esse programa de governo da AfD gerou controvérsia. Até alguns líderes religiosos se manifestaram contra. Wir als Kirche jenen verpflichtet sind, die Angst empfinden, die Angst haben vor dem, was Remigration einfach nur genannt wird. Mas vamos ao programa de governo? A gente pode começar exatamente por essa palavra, remigração. Ela aparece várias vezes no documento e é muito usada pela ultradireita para se referir à deportação em massa e expulsão de imigrantes. A AfD propõe uma virada de 180 graus na política. É aí que tá a canalice, né? Porque ele fala assim, né? A deportação de imigrantes. Cara, o imigrante que veio pra cá, assim como eu cheguei aqui, cheguei sem documento, sem nada, procurei um trabalho, não conseguia, trabalhava lavando prato, trabalhava em obra, consegui o meu primeiro trabalho oficial, cara, foi fazendo faxina no hospital, de noite. A minha sorte é que ninguém queria trabalhar nesse emprego. Era um trabalho fazendo limpeza, de 10 da noite até 5 horas da manhã, 5 vezes na semana. Fiquei nesse trabalho por 2 anos, fazendo isso. Faxina pesada, e aqui é pesada. Não tem pausa A pausa na Alemanha não é 1 hora de almoço, 1 hora de jantar, não. A pausa aqui é meia hora e olhe lá. E aí conquistei meu primeiro visto, de 6 meses, depois o visto de 2 anos, depois um visto para mais 1 ano. Com 3 anos aqui eu conquistei meu visto de permanência, que seria o Green Card, né? Com 3 anos. A partir dos 6 anos, cara, por eu já estar falando alemão fluente, por já estar trabalhando, pagando imposto, tudo certinho, sem antecedentes criminais, nada. A partir de 6 anos eu dei entrada na cidadania. Normalmente é com 10 anos, era com 10 anos, né? Eu dei entrada na cidadania. Aí a minha solicitação foi pro parlamento alemão. O parlamento alemão, olha como é que são as coisas, aprovou, disse não, como ele veio do Brasil, ele está seguindo as regras direitinho, ele fala alemão e tal, então autorizamos a inscrição dele na cidadania. Aí a partir daí eu comecei a me preparar para fazer a inscrição. O que é a inscrição? Você vai lá, você paga uma taxa de quase 300 euros, aí você tem que fazer, você tem que fazer provas, né? Prova de alemão, gramática, prova oral e dissertação, prova de geografia, você tem que saber quantos estados a Alemanha tem, qual é a capital, quem foi a capital, depois a prova de história, saber do passado da Alemanha. E depois você tem que aprender todos os brasões e... como é que dá o nome? E os símbolos nacionais e saber cantar o hino da Alemanha. Era assim.
Eu fiz tudo isso, e aí com 6, 7... durante um ano você tem que apresentar, todo mês você tem que ir na prefeitura e apresentar seu contra-cheque para provar que você ainda trabalha e não depende da ajuda do governo, do Bolsa Família. Concluí esse um ano. No 7º ano, eu já havia conquistado minha cidadania. Beleza. Isso aí foi 6 anos, foi no ano de 2013, 2014 eu conquistei. 2014 eu conquistei minha cidadania alemã. Cheguei aqui em 2006. Então, quando... Aí 2015, 2014, 15 rolou o lance dos refugiados, que eu acabei de mencionar, né? Com a entrada deles, os políticos de esquerda começaram a manipular o sistema, e aí facilitaram. Aí os requisitos para se tornar cidadão, em vez de ser 10 anos, passaram a ser 3 anos. Né? Ficou muito mais fácil. Beleza. O procedimento era esse. Então, eles não querem. É que o cara tá fazendo uma reportagem bem tendenciosa. Eu li a proposta do governo do AfD. Cara, é bacana. A proposta deles é bacana. Eles querem deportar os imigrantes ilegais ou aqueles refugiados que não contribuem em nada. E principalmente, no número 1, na primeiro escalão, os criminosos. Porque aqui é igual no Brasil, cara. O cara vai preso, o cara chega, bate... Se o cara é de menor, ele vai estuprar a menina. Ele vai preso e tal, daqui a pouco ele é solto. Fica 2, 3 anos, é de menor, vão ter que ter psicólogo, tem que ter isso aqui. Esse partido, o AfD, ele quer acabar com isso. Ele quer dar um basta nisso, chega. E também a assistência, muita assistência aos refugiados, por exemplo. Desde a guerra da Ucrânia, vieram muitas mulheres pra cá, né? Porque os homens não podem. Mulheres, tipo assim, uma mulher com 3 filhos pequenos, com 2 filhos pequenos. Ela recebe 4 mil euros. Casa paga, 4 mil euros. Mais ou menos, por volta aí, 3, 4 mil. Uma pessoa, um cidadão alemão, que já está aposentado, que trabalhou durante 40 anos, porque aqui não é 30 anos não, aqui é 40 anos de trabalho. Cara, ele tem que catar garrafa para vender garrafa, vender garrafa de plástico, para poder completar a renda. Ele ganha 1.000 euros de aposentadoria. Entendeu? Tem uns que tem... Aqui perto da minha casa tinha uma velhinha que ela ganhava 600 euros, cara. 600 euros é o preço do aluguel só. Entendeu? E ela tinha que catar a latinha para poder vender. Então isso indigna muito, cara. Tipo assim, uma pessoa que trabalha 40 horas por semana aqui, ela ganha 2.000 euros brutos, beleza? Aí com desconto é 1.600 euros. É como se fosse 1.600 reais. O aluguel é 600 conto. Isso é o aluguel barato. Que o aluguel, o preço normal aqui, de uma casa com uma sala e um quarto, é 1.500 euros. Então o alemão que trabalha, que paga imposto, ele ganha muito pouco. Aí ele vê que um refugiado que nem fala a língua dele, que nunca pagou imposto aqui, né, recebe 3 mil, 4 mil de graça. E tem todos os direitos, né? Tem médico grátis, tem tudo grátis. E isso revolta, cara. Porque se os cidadãos tivessem todo esse privilégio, né? Privilégio não, esse direito, né? E aí sim, os refugiados tivessem também, beleza. Mas o problema é que o povo daqui, quem contribui para um país, tá só se fudendo, não tá ganhando nada. E uma coisa interessante, cara, nesse AfD, que eu li a proposta deles aqui, é que eles querem cortar um roubo que acontece aqui na Alemanha. Aqui na Alemanha, toda casa é obrigado a pagar, acho que 20 euros por mês. Só por você ter televisão em casa. Se você não vê televisão, não escuta rádio, eles não querem saber, você tem que pagar. Aqui, imagina no Brasil, você tem sua televisãozinha velha, seu rádio. Você tem que pagar 60 reais, bota aí, 60 reais, 100 euros por mês, só por ter a televisão em casa, o imposto da televisão. Uma coisa que é inexistente nos outros países, cara. E a Alemanha tem isso, eles querem cortar isso. E inúmeras outras besteiras, né? O mais interessante é que eles querem cortar o imposto de renda, querem fazer igual Dubai. Você não pagar imposto de renda, entendeu? Aquele lance, você recebe 2 mil, é 2 mil no bolso. Porque você paga, você paga o imposto, você paga o imposto. Você recebe 2 mil euros, aí você paga o imposto de renda. Aí no final você tá com 1.600. Quando você vai no mercado, por cada produto que você comprou, você paga ainda 20%. Tipo assim, essa água aqui, não sei se dá pra ver, uma garrafa d'água, cadê? Essa garrafa aqui custa 1 euro, certo? 20 centavos desse 1 euro aqui, ela vai pro governo, cara, de imposto. Ou seja, o preço original da garrafa é 80 centavos. Mas 20 centavos vai para o governo de imposto. Além de descontarem do seu imposto de renda, você ainda paga mais pelos produtos que você compra. Então isso tá irritando muito. E essas são propostas desse partido que ele tá falando, o AfD. Só que ele tá sendo tendencioso. Eles querem mandar embora os imigrantes. Não, cara. A mulher lá já falou, a chefe lá do partido falou, não, imigrante aqui que tem direito,
que é correto, nós queremos eles aqui. E pelo contrário, vamos fazer campanha para vir pessoas que querem trabalhar de verdade. Então é isso, cara. Isso aí é uma coisa que tem que ser clara. Migratória alemã é uma ofensiva de deportações, transformar centros de acolhimento de imigrantes em centros de detenção para deportações, por exemplo. E nas escolas falam ainda em segregar crianças refugiadas em turmas especiais. Eles chegam a propor coisas que extrapolam os poderes de um governo estadual. É porque não é segregar, eles querem separar. Por quê? Aqui, não sei se no Brasil não tem, né? A cultura muçulmana no Brasil é muito fraca ainda. Existe o Ramadã, né? É aquele jejum que os muçulmanos fazem. Então, aqui as escolas, cara, estão proibindo ou estão discriminando as crianças alemães que querem comer na hora da merenda. Por que isso? Porque elas estão insultando as crianças muçulmanas que não podem comer no jejum do Ramadã. E algumas escolas estão deixando de fornecer carne de porco. A carne de porco, cara, é o prato principal, o porco. E a batata é o arroz e feijão do alemão, cara. E aí a proposta de alguns estados, né, algumas escolas, estão cortando isso, cara. Ou seja, o alemão está sendo proibido de ser alemão, de exercer a sua cultura. Né, porque ele comer na hora ele comer nos dias de Ramadã, na hora do recreio, ofende a criancinha que não pode comer. Então é isso, acho que quem chega na casa dos outros que tem que se adequar. Não é o dono da casa que tem que se adequar à regra do visitante. Entendeu? Essas hipocrisias assim que não são ditas, né? Violam. Mas eu vou mostrar daqui a pouco o motivo real, porque a maioria dos alemães estão deixando de ser de esquerda ou centro para se tornar de direita. Leis federais, como abolir o direito fundamental de pedir refúgio. Eles propõem ainda reforçar a família tradicional e estimular que as pessoas tenham mais filhos, como bônus por crianças, desde que um dos... Isso é ruim? Estimular as pessoas a ter mais filhos? Cara, tá tendo um decréscimo da população mundial. Aqui na Alemanha, o alemão ele tá casando com a pessoa do mesmo sexo. E aqueles que são heterossexuais, que se relacionam, estão optando por ter um pet. Né? O bebezinho deles são pets. Então a população tá caindo. E se tá caindo, tem menos contribuição. E se tem menos contribuição, não tem futuro. Não vai ter aposentadoria para quem trabalha hoje em dia, entendeu? Mas é isso. E o cara tá falando que é ruim. Tá dizendo como se fosse ruim, né? Incentivando as pessoas a terem filhos. Pais... Enquanto um casal de muçulmano tem 7 filhos, na média. Tem a cidadania alemã. Falam em uma nova política cultural patriótica que corta verbas de projetos que não sejam considerados suficientemente patrióticos. Mas, por outro lado, propõe que o ensino do russo seja reinserido nas escolas. E falam em uma ofensiva contra imigrantes ucranianos. São contra políticas de energia renovável e apostam na energia nuclear. Isso dá uma ideia bem clara da direção que eles querem ir, né? Mas é importante lembrar que essa... Energia renovável é uma merda. Tipo aqui, ó. Olha aqui, deixa eu mostrar aqui um pedacinho aqui. Tá vendo aqui? Cara, quem mora aqui sabe dessas porra. Tá vendo aqui? Isso aqui é uma estrada, beleza? É uma rua. Que antigamente ela tinha dupla mão. De quem vai e de quem vem. Aqui eles cortaram a metade da pista só pra passar bicicleta, cara. Entendeu? Então eles cortaram uma mão. Cara, quem dirige em Berlim é uma merda. Eu vendi meu carro porque eu não aguentava mais, cara. O carro aqui é muito barato, é legal. Só a gasolina que tá cara pra caralho. Mas dirigir em Berlim é uma merda. Com as políticas ecológicas que te forçam, te obrigam a você ter que usar bicicleta. Cara, eu tenho bicicleta, eu ando de bicicleta, vocês veem, tem vídeo aí que eu faço, tem uns 7 vídeos aí que eu faço andando de bicicleta, eu gosto muito. Mas, cara, você obrigar as pessoas a terem bicicleta é foda, né? Uma coisa é você de bicicleta no Brasil, né, no verão, 2 meses aqui que é o verão só. Outra coisa é 10 graus negativo, gelo caindo e você andando de bicicleta. Entendeu? É cada tombo, é os dedos que congelam. Então é foda, cara, é políticas. Bom, agora para não ficar muito longo, deixa eu mostrar o real motivo aqui. Separei uns outros vídeos. Cadê? Ah, não, aqui é outra coisa. Vamos lá, o real motivo pelo qual a galera tá revoltada com o governo atual, né? O governo de centro-esquerda. Quase todos os suspeitos dos mais de 500 alegados crimes de violência e abusos sexuais na noite de Ano Novo em Colónia, na Alemanha, são homens que entraram há pouco tempo no país. A informação foi dada por Ralf Jäger, ministro do Interior do Estado da Renânia do Norte-Westfália, durante uma conferência de imprensa para apresentar o primeiro relatório sobre o sucedido e as investigações. Espelho da tensão social que se começa a viver na Alemanha. Esta noite em Colónia, 6 paquistaneses e um homem sírio foram agredidos por desconhecidos. 2 pessoas foram hospitalizadas. Na sequência das denúncias da noite... Essas mulheres que estão aí protestando contra os estupros que aconteceram,
Aqui, ó, carne com tolerância, nenhuma tolerância para estupros, para. São as mesmas mulheres que em 2015 estavam chamando os refugiados. Ah, welcome, refugiados, venham. Aí, quando o chicote comeu, estão aí. Da noite de Ano Novo têm-se multiplicado protestos populares, incluindo do grupo Pegida, patriotas europeus contra a islamização do Ocidente, que tem novos protestos marcados em várias cidades alemãs. O chicote tá comendo. Cara, isso aqui aumentou muito, Deixa eu fechar algumas páginas que eu não tô usando. Aumentou muito, cara. Crimes, a porra toda, cara. Ataques. Cara, não dá mais pra andar com segurança aqui. Foda. Eu, quando eu cheguei na Alemanha em 2006, cara, eu comprei uma bicicleta. Comprei, né? Ganhei. Bicicletinha velha usada. Cara, eu largava ela sem chave, sem trancar, sem nada. Entendeu? Na rua, na porta do mercado. Hoje em dia, cara, os caras quebram cadeado pra levar pra vender. É foda, cara, é foda. Polícia da Alemanha tem um novo suspeito pelo atentado no mercado de Natal em Berlim. O tunisiano Anis Amri, de 24 anos, está sendo procurado. Documentos com o nome dele foram encontrados no caminhão que atropelou. Cara. Eu tava lá nesse dia. Esse é o mercado tradicional aqui no centro de Berlim. Eu tenho um vídeo desse local aí, onde tem as tulipas. O dia das tulipas foi 3 semanas atrás. E tem um vídeo onde eu mostro que aí tem uma igreja histórica, né? A igreja deve ter uns 200 anos, ela é toda quebrada por causa da Segunda Guerra Mundial. E nesse dia eu tava aí, cara. A minha sorte é que eu estava do outro lado da feira, da praça aí. Essas barraquinhas eu tava do outro lado. Olha só. E matou 12 pessoas. Há uma recompensa de 100 mil euros por informações que levem ao suspeito. Amri usou identidades falsas, foi preso na Itália e teria ligações com grupos extremistas. Segundo a imprensa alemã, agências antiterror monitoraram o jovem por um tempo, mas abandonaram as investigações por falta de provas. O pedido de asilo dele na Alemanha foi negado e o tunisiano já deveria ter sido deportado. Aos poucos, as feiras... Tá vendo? Ele teve o asilo negado, né? Só que a galera, a politicagem aqui, a burocracia, ela faz... É igual no Brasil. A burocracia, ela incentiva, ela cria o próprio monstro. Porque o cara foi negado, pum, vai embora. Porque no final descobriram que ele não era refugiado sírio, que ele era da Tunísia aí. Cara, eu digo, por estar aqui, cara, a porra piorou muito, cara. Era um paraíso isso aqui, cara. Eu dizia sempre, a Deutschland ist ein Paradies ohne Gott. A Alemanha é um paraíso sem Deus. Mas, cara, já tá virando um inferno, cara. De Natal em Berlim são reabertas. Nesta, o policiamento foi reforçado e blocos de concreto foram colocados nas calçadas. Tô colocando esse símbolo aqui, né? Pedindo dar o like e tal, porque alguns dessas reportagens pedem direitos autorais. E aí essa imagem minha aí de cowboy, ela ajuda a dar uma quebrada. Acudindo à Alemanha. Desta vez o atentado foi em frente a um restaurante de Ansbach, na Baviera. O alvo era um festival de música e pelo menos 12 pessoas... Vamos ouvir direito aqui. Entendeu? Um ataque perto de uma sinagoga deixou 2 mortos e pelo menos 2 feridos no leste. Para, que vamos fazer pela ordem. Então aumentou muito, cara, os atentados, aumentou muito aumentou pra cacete. O atentado foi em frente a um restaurante de Ansbach, na Baviera. O alvo era um festival de música e pelo menos 12 pessoas ficaram feridas, 3 em estado grave. O homem que acionou a bomba, um sírio de 27 anos, morreu na explosão. O agressor, que teve o pedido de asilo negado pelo governo alemão, tinha a intenção de impedir a realização de um festival de música pop com um público de mais de 2.500 pessoas. Ainda não está claro se ele estaria ligado a algum grupo extremista. O ataque acontece em um momento de grande tensão na Alemanha, depois de uma série de tragédias. Também neste domingo em Reutlingen, um sírio de 21 anos matou com um facão uma mulher polonesa após uma discussão. Na sexta-feira, um jovem de 18 anos com transtornos psiquiátricos e obcecado por massacres matou a tiros 9 pessoas em Munique. Na última segunda-feira, um solicitante de asilo que disse ser afegão feriu 5 pessoas com um machado em um trem regional, ato reivindicado em nome do grupo Estado Islâmico. Viu como a Alemanha ela importou os seus criminosos? E agora vocês entendem por que o partido de direita, a AfD, está crescendo? Entendeu? O camarada lá, ele coloca, não, porque as pessoas estão crescendo. Então, cara, as pessoas não são burras. Entendeu? As pessoas estão se fudendo, cara. Ainda mais o alemão, que ele é muito enxerido, cara. Ele dá esporro em você. Quando eu vim pra cá, me dava muita raiva, cara. Eu, com o costume brasileiro, falar alto, né? Falava no telefone alto, eles faziam assim, ó. Shhh, fala baixo. Dentro do trem. Cara, eu ficava com ódio. Aí eles fazem isso com o cara Afeganistão. Os caras acostumados a beber sangue do inimigo, mano.
Ele tá, cara, morreu muito, tá morrendo muito alemão, cara. Muito alemão. As culturas não bate, cara. Esse lance de cultura, não bate, cara. E vocês podem ver em toda a reportagem, é sempre um cara que veio como refugiado, né? E aí veio como refugiado, deu entrada no processo, e aí aquele que comete o crime, aquele que já se revoltou logo. Já foi já teve o asilo negado, e aí vamos fazer logo antes, porque já não vai dar tempo. Vamos lá. Da Alemanha. 3 pessoas estariam envolvidas no atentado. Imagens de uma câmera de segurança mostram o criminoso vestindo roupas militares e um capacete, saindo de um veículo e atirando com uma arma semiautomática. Segundos depois, o homem escuta tiros disparados por outra pessoa. Ele se esconde ao lado do veículo. Caiu. E então, entra no carro e vai embora. Uma outra câmera registrou momentos depois o homem caminhando com a arma na mão em outro local. Cara, olha como é que tá a Alemanha, cara. Isso aqui era um paraíso, cara. Olha só, cara, como é que tá a Alemanha, brother. Foda. Foda, foda, foda. E o número de alemães que estão abandonando a Alemanha tá muito grande, cara. Tá indo muito alemão pro Paraguai, cara. Não é só brasileiro, não. Tem muito alemão indo pro Paraguai. Foram 2 ataques em pontos diferentes da cidade de Halle, mas bem próximos um do outro. O primeiro perto de uma sinagoga e depois ao lado de um restaurante especializado em comidas turcas. 2 pessoas morreram. Este homem que estava dentro do restaurante disse que viu uma senhora passando em frente ao local e em seguida o agressor, que além da arma, tinha o que parecia ser uma granada na mão. Ele a atirou na direção do restaurante, mas ela bateu no vidro e explodiu na porta do local onde estava a idosa. Após isso, o homem começou a atirar e todos correram para se esconder. Segundo a polícia da cidade, além do criminoso flagrado nas imagens, outras 2 pessoas estariam envolvidas nos ataques. Foi realizada uma grande operação na região. Está morto o homem suspeito de ser o autor do ataque terrorista que matou 12 pessoas no começo da semana no mercado de Natal de Berlim. O tunisiano Anis Amri foi encontrado hoje na Itália e morreu numa troca de tiros com a polícia. A polícia italiana passou o cerol. O ministro do Interior italiano afirmou que não há dúvidas de que o homem morto por uma patrulha policial em Milão é Anis Amri. Esse aqui já sabemos já do... Flávio Aguiar conta os detalhes do caso. Uma multidão calculada em aproximadamente pouco mais de 1000 pessoas se reuniu na estação central, o Hauptbahnhof. Era uma multidão de homens, na esmagadora maioria muito jovens. Haviam bebido muito e começou uma onda de assaltos, assim, furtos, roubos. Não houve roubo à mão armada propriamente, mas ataques contra pessoas. E inclusive... Aquele lance, eles chegam de bonde, né? Chega de bondão, aquele bondão, arrastão. Inclusive cenas de agressão física, sexual contra mulheres. Os policiais estavam presentes na estação central de Colônia, disseram depois que ficaram impotentes diante da quantidade de gente, do pequeno número de policiais que havia e também de uma falta de material adequado para enfrentar essa situação. É porque a Alemanha não era acostumada com esse tipo de coisa, né? Agora não, você vai em qualquer feira de Natal, qualquer evento, meu irmão, parece um bunker atômico. Registrou-se que muitas dessas pessoas, desses jovens homens que estavam lá, disse assim, tinham uma aparência de africanos ou de árabes. É uma coisa difícil de verificar. Não vem falar que é difícil verificar não, porque foi sim. Para de show, coroa. Galera, esse aí é o nosso vídeo de hoje. Te agradeço aí de coração por ter assistido até aqui. Então, como o nosso cowboy aqui tá pedindo, curta, compartilhe e o mais importante, se inscreva, valeu? Se você gostou, dá o like, se não gostou, dá dislike, se inscreva, compartilha, beleza? E se quiser ter algum vídeo em especial, é só colocar nos comentários aí. A gente vai ver se a gente se bate aí as ideias e aí vamos fazer um vídeo aí de acordo com os comentários. Né? Porque também eu tô fazendo os vídeos, né? Vem das ideias e tal. Então se você tem uma ideia legal para fazer algum vídeo, alguma coisa que você quer saber aqui da Europa, ou opinião sobre alguma coisa que aconteceu no Brasil, como nos outros vídeos, é só dizer nos comentários. Se inscreva, dê o like e um abraço no coração para todos vocês. Valeu!